Que bom ter você aqui comigo na primeira das 3 aulas da nossa jornada da Arte Reborn. Eu sou a Mara e gostaria de te dar as boas-vindas a isso que se tornou o meu propósito de vida. Aqui eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para preencher aquele vazio inexplicável dominando a Arte Reborn em 30 dias. Essas 3 aulas que você vai assistir ao longo dessa semana representam uma chave que vai te dar acesso a um novo mundo de possibilidades. Você vai ter a oportunidade de encontrar um hobby novo, preencher o seu tempo, ocupar a cabeça com algo produtivo, desenvolver uma habilidade maravilhosa que, se você quiser, pode te gerar uma fonte de renda extra constante todos os meses. Presentear a sua filha, sobrinha, neta, ou se não tem filhos, presentear a si mesma. Se você perdeu alguém querido, pintar bebê reborn é uma terapia ocupacional ou uma arte-terapia que te ajuda com sentimentos de solidão, ansiedade e até mesmo a depressão. Talvez você não saiba, mas você também pode fazer o bem para outras pessoas, doando para a caridade e realizando o sonho de alguém que sempre quis ter uma boneca e nunca teve. Tudo isso pintando do conforto da sua casa, com poucas horas do seu dia. O fato de você estar aqui comigo significa que os nossos caminhos se cruzaram de alguma forma e a minha experiência me diz que você é capaz. Mesmo que você nunca tenha pego num pincel na vida, mesmo que você diga que não tem tempo para dedicar à pintura, mesmo que o seu espaço seja pequeno, mesmo que você ache que a sua cidade não tenha onde comprar os materiais, ou até mesmo que você comece com pouco dinheiro. Eu vou te mostrar ao longo dessas 3 aulas que você pode. Então, mãos à obra. Pegue um caderninho, uma caneta e fique atenta, porque você pode ganhar um kit como esse aqui. Com isso, você vai ser capaz de pintar o seu primeiro bebê reborn. E agora eu vou te contar como você vai concorrer. Cada uma dessas 3 aulas da jornada vai ter uma palavra-chave. Em algum momento da nossa aula de hoje, eu vou falar qual vai ser a primeira palavra-chave. Vão ser 3 palavras-chave ao todo que você vai anotar. A primeira hoje, a segunda na aula 2 da quarta-feira e a terceira na aula 3 da sexta-feira. Então, para participar, você precisa ficar atenta a cada uma das aulas, porque em algum momento, que pode ser agora, como pode ser perto do final da aula, eu posso soltar a palavra-chave. Para concorrer ao Kit Reborn, anota aí no seu caderninho as 3 palavras-chave e guarde elas com carinho por enquanto. Não divida elas com ninguém. Ao final da jornada, você vai poder usar as 3 palavras-chave que você anotou para participar do sorteio. Fique atento ao nosso grupo de WhatsApp oficial do evento, porque mais detalhes vão ser enviados por lá. A nossa jornada é um espaço seguro, onde eu vou pegar na sua mão e te mostrar tudo no detalhe. E aí, você está comprometida? Digita aqui embaixo nos comentários, estou comprometida, para eu saber quem aqui realmente está pronta para tudo que eu vou mostrar. E falando em mostrar, não adianta nada só eu ficar aqui falando quando tem um mundo de pessoas lá fora que já conseguiu preencher aquele vazio inexplicável dominando a Arte Reborn em 30 dias. Dá uma olhada. Eu tenho 62 anos, sou funcionária pública, uma correria do dia a dia, 12 horas de plantão, chegando em casa cansada, estressada, porque não tem como você não voltar assim. E hoje a minha vida depois do reborn é uma vida mais tranquila. Mais tranquila não, super tranquila. Para mim, a arte reborn entra como uma terapia. Eu nunca tinha tentado fazer reborn porque eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Eu não tenho habilidades manuais, então jamais eu me imaginava capaz de fazer um bebezinho desse, de pintar, de deixar uma pintura tão natural. Me surpreende a cada dia. Eu sempre gostei de artesanato, mas, tipo assim, trabalhar com bebê, com pintura, nunca tinha feito nada desse tipo. Achei que não iria conseguir. Me surpreendi até com o meu desenvolvimento, porque eu como estou falando, achei que não ia conseguir.
tão rápido. Mas com 30 dias eu já estava com 1 ou 2 bebês pronto. Eu me sentia muito só, precisava de fazer alguma coisa para me preencher. E também estava querendo presentear as netas com os bebês. Só que eu achava o preço muito caro. Então eu digo, vai sair mais em conta, vai ser uma terapia na minha vida. E aí eu entrei de cabeça, achando que não iria conseguir. Mas foi assim muito fácil com as explicações que eu tinha. A primeira bebê, eu demorei 1 semana. 1 semana e um pouquinho. Antes de conhecer a Mara, é uma vontade imensa de ter um bebê. Olhava esses bebês e meu sonho era quero fazer e me sentia incapaz. E frustrada. Eu tenho depressão, né? E a depressão, ela deixa você incapacitada. Eu, desde pequena tenho depressão e nunca consegui fazer nada do que eu queria. E depois que eu fiz o bebê, eu tô assim, eu posso, eu consigo, eu sou alguém. A minha identidade começou a nascer. Eu tenho vou fazer 59. Agora eu tô me descobrindo. Então foi uma descoberta uau pra mim. Viu só? Essas são mulheres assim como eu e você que conseguiram preencher vazios inexplicáveis através da Arte Reborn. Se eu contasse tudo isso para a Mara de anos atrás, quando ela estava começando, ela jamais iria imaginar que a Arte Reborn ia trazer o bem para tanta gente. É por isso que eu faço o que eu faço. Antes de ter o meu primeiro contato com a Arte Reborn, os meus 2 filhos já tinham saído de casa. Foram morar longe. Os dias foram ficando mais vazios, solitários, frios, cinzentos e sem muito propósito. O meu marido, apesar de morar na mesma casa que eu, tinha os seus interesses. E eu, apesar de ter as ocupações normais do dia a dia, estava procurando um propósito maior para a minha vida, para preencher aquele vazio inexplicável que eu sentia. No meio disso tudo, recebi a notícia que ia ser a avó de uma menina. Pense na minha felicidade, mas tinha um porém. Infelizmente para mim, ela ia nascer do outro lado do mundo. E isso fez com que nos encontrássemos muito pouco, quase nunca. Pela distância e pouca convivência, eu decidi fazer um presente para ela que durasse para sempre, até mesmo quando eu não estivesse mais aqui. Foi mais ou menos nessa época que eu descobri que existia a Arte Reborn. Comecei a pesquisar sobre o assunto na internet, vi muitas pessoas criando bebês reborn sem o realismo que eu queria. Não era aquilo que eu queria para dar para minha neta. Eu achei que não eram bebês tão bonitos. Uns eram vermelhinhos demais, outros branquinhos demais, a idade não era condizente com o tamanho do bebê e os materiais não eram da qualidade que eu procurava. Foi numa dessas que eu resolvi me desenvolver mais nisso por conta própria. Fui atrás de vídeos no YouTube, entrei em vários cursos online, mas sentia falta de algo que eu conseguisse entender mais fácil. Achei que aprender um trabalho artesanal novo pela internet ia ser difícil, mas na verdade é bem fácil. O que era difícil mesmo era acertar as cores, porque eu não sei se você sabe, mas a cor que você enxerga no seu monitor ou na tela do seu celular é diferente da cor de verdade. Para a Arte Reborn, isso faz muita diferença. Quando eu acabava o trabalho usando as cores que eu via na tela, o bebê ficava muito vermelho, ou sem muita cor, meio desmaiadinho, nunca na cor que eu queria de verdade. Outra coisa que me incomodava era que em alguns cursos que eu fiz, achei falta em poder ver os detalhes bem de pertinho. O primeiro bebê que eu fiz, nossa, eu fazia, desfazia, até entender para que servia cada material. Acabei jogando muito material fora. Penei muito em algumas etapas da pintura porque ninguém mostrava de pertinho. Os cursos que eu tinha não mostravam direito. Mas foi assim que eu consegui fazer o primeiro bebê reborn que eu dei para minha neta. Entre erros e acertos, levei uns 20 dias para fazer do início ao fim. Tudo isso valeu a pena. E sabe por quê? Porque eu realizei o meu sonho de fazer um bebê reborn para minha neta. A primeira boneca que ela teve, fui eu quem fiz. Imagine a minha alegria cada vez que a minha neta conta na escola que a vovó fez um bebezinho para ela. O quanto isso me deixa realizada. Apesar da gente morar longe uma da outra, eu senti que a Arte Reborn nos aproximou de um jeito que eu não esperava.
Foi aí que eu tive uma surpresa. O bebê que eu fiz para minha neta causou uma emoção muito grande na mãe dela. Eu fui saber depois que a minha nora nunca tinha tido uma boneca na vida e ficou muito emocionada ao receber o bebê que eu tinha feito. No começo ela tratava o bebê que nem criança de verdade. Isso resgatou a criança interior dela que estava reprimida há tantos anos. Foi aí que eu senti que finalmente tinha cumprido um propósito maior: ajudar as pessoas fazendo bem. Eu contei essa história para alguns amigos e familiares que pediram para ver as fotos do bebê que eu fiz e me perguntaram: você consegue fazer para mim também? Foi aí que eu descobri uma nova fonte de renda. No começo eu fui pintando os bebês para passar o tempo. Fui melhorando até descobrir que podia ganhar um bom dinheiro com isso. Daí me veio a ideia de ajudar outras mulheres assim como você a fazer o mesmo. E para fazer isso, eu criei o Natural Color, que é um método desenvolvido por mim, onde eu transformei a minha dificuldade na minha maior vantagem. Eu simplifiquei a pintura. Lembra que eu disse antes? A tela do computador ou celular não mostra a cor real das coisas. Então eu deixei a pintura muito mais fácil de entender usando isso aqui. Eu não vou usar esse lápis para pintar os bebês, muito pelo contrário, ele serve como a melhor referência para criar as cores reais. Aqui eu estou vendo a cor real nas minhas mãos. Foi assim que eu resolvi o problema de aprender à distância. Assim tudo fica muito mais fácil de entender. Qualquer pessoa pode ter acesso a isso e não errar as cores nunca mais. Você gasta menos material, consegue fazer muito mais bebês sem jogar nada fora e aprende muito mais rápido. Quem me dera se eu soubesse disso lá no começo. Hoje, tanto eu quanto as minhas alunas pintamos bebês reborn hiperrealistas sem errar as cores, graças ao método Natural Color. É assim que nós temos certeza que os bebês pintados por nós vão causar uma reação surpreendente de amor nas pessoas. No começo eu ficava preocupada com o julgamento das pessoas, se elas iam achar bonito, afinal eu estava começando e era um trabalho artesanal. Mas é muito mais do que isso. Logo no começo as pessoas olhavam, pediam para pegar no colo, sentiam que é igual um bebê de verdade e instintivamente abraçavam, seguravam o pescocinho para não cair, sentiam a textura da pele e percebiam que aquilo não é só uma boneca, e sim uma obra de arte. Esses bebês passam uma sensação gostosa de acalento, de aconchego muito grande para qualquer pessoa que pegue no colo. Essa reação despertou dentro de mim uma necessidade de espalhar isso. Não só pelo impacto emocional que essa arte causa nas pessoas, mas também a possibilidade de criar uma comunidade de artistas reborn que tem interesse em transformar a vida das pessoas e evoluir sempre. Se você quer fazer parte disso, fique até o final da jornada, pois você vai ter a oportunidade de se aprofundar nos conteúdos comigo e antes do que você imagina, você vai dominar a arte reborn e viver tudo isso. Se você caiu aqui de paraquedas, não se preocupe, pois agora eu vou te explicar tintim por tintim e por onde tudo começa. Assim como alguém pinta um quadro, nós pintamos isso aqui. Isso se chama kit reborn. Eles são os moldes dos bebês. Eles chegam prontos para nós desse jeito. A cabecinha, os bracinhos e as perninhas. É nossa tela em branco. É a partir dessa base que você vai aprender a construir a pele, camada por camada. É daqui para frente que acontece a transformação desse molde sem pintura em um bebê quase real. Quando você vê um bebezinho desses, você pensa na gestação, no nascimento de uma criança. Eu entendo isso como se fosse uma gestação fora do corpo. Para entender melhor isso, vamos imaginar que você acabou de receber a notícia de que está esperando o seu primeiro bebê.
Quando você vai no médico pela primeira vez, faz o seu primeiro ultrassom, não dá para ver muita coisa. Os traços não são muito bem definidos, mas na segunda vez já é possível ver o sangue circulando, as veias já estão mais aparentes. Nas visitas seguintes ao médico, você já está imaginando muito mais os detalhes. A cor da pele, dos olhinhos, que cor eles vão ter, a cor da boquinha. Isso tudo vai se desenhando na sua imaginação ao mesmo tempo que você cria ele dentro de você. Isso tudo acontece de verdade, é real, e é nesse momento incrível da vida que a conexão humana mais pura acontece. Na Arte Reborn acontece algo muito parecido. Por isso que eu te digo que não é só a técnica, nem só os materiais, nada disso. A Arte Reborn é diferente desse jeito. Ela vem do coração. Cada bebê que eu pinto aqui em casa causa isso. Traz de volta aquele sentimento puro que eu tive com o nascimento dos meus filhos lá atrás. No momento que eu estou pintando, parece que os problemas corriqueiros desaparecem e eu fico ali comigo mesma, trocando sentimentos negativos por pura alegria de viver. Tudo isso é passado para o bebê que eu estou pintando e ele transmite isso de volta para quem recebe. Como eu disse, é uma gestação fora do corpo. Quando a gente espera um filho, a gente se cuida para fazer tudo certinho para não prejudicar o desenvolvimento dele. A mesma coisa com o bebê reborn, e é por isso que é tão importante ter essa segurança logo de início, para não errar as cores, nem no começo, nem nunca mais. Se você traduzir natural color para o português, fica cor natural. Quando eu pinto os meus bebês, eu quero chegar numa tonalidade de pele que fique natural, mas não é só isso. Ao longo dos anos que outras pessoas foram aprendendo comigo, eu percebi que a Arte Reborn trouxe uma nova cor para a vida das minhas alunas. Então eu digo com muita convicção que hoje o método Natural Color tem esse nome por razões que vão muito, mas muito além da pintura do bebê reborn. E é por isso que na aula de hoje eu vou te mostrar os 3 pilares que vão te ajudar de maneiras surpreendentes. O pilar número 1 é a cura. Desde que a Arte Reborn começou, a ideia sempre foi de trazer a conexão humana mais forte de todas, que é a relação de mãe e filho. Eu tive o meu primeiro filho com 24 anos e o meu segundo com 36 anos. Você deve ter percebido pela minha história que à medida que os meus filhos foram saindo de casa, os meus dias foram ficando cada vez mais solitários, cada dia tinha menos cor do que o outro. Eu precisava encontrar algo que acendesse o meu coração de novo, algo que me tirasse daquela inércia. Depois que eu criei o meu primeiro bebê reborn, passei a viver todo aquele amor que eu senti 30 anos atrás de novo. Eu descobri que pintar os bebezinhos me colocava num estado meditativo. Eu sou dona de casa, assim como muitas mulheres que estão me assistindo. Então, depois de terminar o que eu tinha que fazer em casa, ao invés de ficar assistindo televisão, pensando em coisas ruins que me deixavam para baixo, nesse tempinho livre que eu tinha, eu pegava minha cobertinha, me sentava confortavelmente na minha cadeira com um belo chá, colocava uma musiquinha relaxante, pegava o meu kit, alguns materiais e ficava pintando. Quando eu achava que tinha passado 15 minutos, na verdade já tinha se passado 1 hora. Eu não sei se você já me acompanhava nessa época, mas teve uma vez que eu fiz uma live montando um bebê reborn. Eu peguei a cabecinha, os bracinhos, as perninhas e o corpinho e montei. Ele já estava pintado e o que eu fiz foi basicamente um nascimento ao vivo. É um momento tão forte que algumas pessoas que estavam assistindo comentaram que se emocionaram. Percebe o impacto disso? Esse mundo maravilhoso da Arte Reborn mexe bastante com os nossos sentimentos. Pessoas ansiosas e até mesmo depressivas, quando se dedicam a um trabalho artístico e artesanal como esse, em pouco tempo elas relatam que têm mais paciência e tranquilidade em tudo. Inclusive, até novembro eu fiz terapia, hoje eu não faço mais. Tinha dificuldades em dormir, hoje eu não tenho. Hoje a minha vida é outra. Estou fazendo esses, são os primeiros. Nunca pintei nada.
Estou muito feliz com o resultado, sei que tenho muito que aprender e treinar, mas esses dias eu não tive crise de ansiedade, pânico, estou bem, tranquila e feliz por não ter que ficar tomando remédio para controlar. Melhor investimento que fiz para mim. Sou bem ansiosa. Acho que como todo mundo, né? Que todo mundo hoje em dia tem um pouco de ansiedade. E a arte é uma coisa que me encanta. Eu entro no meu mundo ali com as minhas bebezinhas, vendo os detalhes, as coisas assim, e é onde eu vou longe, sabe? Às vezes eu pego para pintar e eu falo, ó, me esqueçam por um minuto. Um minuto não, algumas horinhas, que agora é o meu momento, sabe? Tempo que eu tiro que eu consigo tirar para mim mesmo, sabe? Que é uma coisa que eu gosto, que me deixa feliz, é muito, muito bom. Para quem tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, porque eu tenho tudo isso, tá? Tem tudo isso. Mas quando você tá ali, é um negócio tão gostoso, mas tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso, que por mim, se eu pudesse, hoje eu parava de trabalhar só para fazer isso. Essas pessoas são pessoas comuns que começaram do zero, sem saber absolutamente nada, e conseguiram melhorar a sua qualidade de vida através desse hobby maravilhoso. Ah, e falando nisso, o pilar número 2 é o hobby. A arte reborn, assim como outros tipos de arte e passatempos, é considerada por muitos um hobby. Muita gente que eu conheço tem pouco tempo para se dedicar à pintura dos bebês e isso é bem normal. Afinal, todas nós temos as nossas vidas: trabalho, filhos, casa. Quando sobra um tempinho, a gente relaxa fazendo o que a gente gosta. Só que não para por aí. A arte reborn, para muitos, é uma excelente forma de construir uma nova fonte de renda. Existem bebês que você pode vender por R$ 500, 700, 1.000, 2.000, 2.500 e por aí vai. Normalmente, com o primeiro bebê reborn pintado por você, já dá para cobrar entre 500 e 700 reais. Depois que você faz o primeiro bebê, você já pega o jeito. Logo você consegue cobrar mais do que isso. Tá dando super certo. Já tenho encomenda para Páscoa. No Natal foram 4, né, que eu fiz. Foram 2 para capitais e 2 aqui na minha cidade. Então eu tô dando um valor de R$ 1.800 na réplica. Uma réplica bem feita. E aí, como eu disse, eu dou o meu valor. Se a pessoa quiser, tudo bem, leve e leva o meu melhor para casa. Viu só? A Mirna rapidamente conseguiu aproveitar o Natal e fez uma renda extra de R$ 7.200, pintando apenas algumas horas por dia, mesmo tendo um trabalho principal. Eu mesma tenho alguns registros de venda. Dá uma olhada no que dá para fazer se você tiver a técnica e alguma estratégia de vendas. E que tipo de estratégia é essa? Bom, você pode vender tanto para pessoas que podem pagar mais, quanto para pessoas que podem pagar menos. Tudo depende dos materiais que você usa. Por exemplo, além dos bebês reborn, existem os mini bebês. Eles são bebês reborn pequenininhos, mas passam pelo mesmo processo. Eu uso a mesma técnica que eu uso nos grandes, mas eles gastam menos materiais e são mais rápidos de fazer. Eles são ótimos para vender em quantidade. Afinal, é mais fácil pagar R$ 400 num desse do que R$ 1.000 ou mais em um maior. Então, se o seu plano é ter uma nova fonte de renda, é importante que você faça tipos diferentes de bebês para pessoas com gostos e poderes aquisitivos diferentes. Agora, se o seu objetivo é também fazer caridade, existem os bebês terapêuticos. Eles têm só a cabecinha de vinil e o resto do corpo de tecido. Eles são molinhos e ótimos para o tratamento de doenças como Alzheimer, por exemplo. Pelo fato dos bebês parecerem de verdade e terem o peso de um bebê de verdade, por mais que a pessoa esteja mais debilitada e não se lembre de algumas coisas, a experiência sensorial, que é pegar um bebê no colo, fica na memória. Isso traz um conforto enorme que poucas coisas são capazes de fazer.
Se você fizer bebês para doar para orfanatos, o corpo molinho é como um ursinho de pelúcia. Se a criança colocar a mão do bebê na boca, ele pode ser lavado e por isso ele também pode ser usado em hospitais de queimados, por exemplo. São muitas e muitas possibilidades. É por isso que eu digo que a arte reborn vai além da pintura. Ela tem o potencial de impactar profundamente a vida de quem faz como de quem recebe, o que nos leva ao último pilar. O pilar número 3 é a conexão. Eu gosto de falar disso dividindo com você uma experiência recente que mudou a maneira como eu enxergo a arte reborn e tudo isso que eu estou falando. Tinha um bebê aqui em casa que eu não queria vender de jeito nenhum, ele era meu, mas mesmo assim não teve jeito. Eu não queria vender porque ele era baseado no meu filho quando era criança. Então por que vender? A razão pela qual o comprador quis aquele bebê foi muito maior do que o meu apego a ele. Aconteceu um dia que eu saí para almoçar com amigos e depois do almoço viemos aqui para casa tomar um café e conversar. Passamos uma tarde muito agradável naquele dia, demos muita risada. Quando estava todo mundo indo embora, pediram para ver os meus bebês. Foi nesse momento que um senhor inexplicavelmente se interessou muito por um dos bebês. Ele pegou o bebê no colo e quem disse que ele queria devolver? Pensa num amor. Eu digo que é inexplicável porque não se espera que um homem tenha tanto interesse por algo assim. Logo depois ele me perguntou o preço. Por ser um bebê que eu jamais venderia, por ter um valor emocional enorme para mim, ele não tinha preço. Justamente por isso eu coloquei um preço alto só para ter uma resposta. Na verdade, eu não queria que ele aceitasse. Mas sem nem pestanejar, ele aceitou a oferta na hora e pagou à vista no Pix. Aquilo me pegou de surpresa. Por que um senhor teria tanto interesse exatamente naquele bebê? Dias depois, eu fiquei sabendo que há 30 anos atrás, aquele senhor tinha tido a infelicidade de perder um filho ainda bebê num acidente trágico. Por coincidência, o bebê que eu tinha feito lembrava o filho dele a ponto de resgatar um sentimento antigo, um vazio na vida dele. Depois que ele comprou o bebê de mim, ele voltou para casa segurando o bebê no colo o tempo inteiro. Recebi até fotos desse momento. Viu só que emocionante? Eu resolvi dividir isso com você para que você tenha a dimensão do alcance que esse trabalho pode ter. Ele é capaz de atingir as dores mais profundas e antigas, servindo como um acalento para alguém que esteja precisando. A conexão que você é capaz de gerar com outras pessoas é única. Você pode tocar o coração delas sem nem perceber. Recentemente eu vendi um dos meus bebês para um estúdio de aprendizagem aqui do Paraná, que é focado no desenvolvimento integral da criança. Sabe aqueles lugares onde as crianças vão, brincam na terra, mexem na cozinha, ajudam a fazer a própria comida e têm uma vivência parecida com aquela que a gente tinha antigamente? Então, eu sempre recebo vídeos mostrando a felicidade das crianças em cuidar do bebê. Fizeram festa de aniversário para ele e até batizaram ele ou ela, no caso, de Maria Flor. Eu sou a professora Sabrina Napoli, neuropsico do Estúdio Neuroaprendizagem. A Bebê Reborn Maria Flor, ela é utilizada como uma ferramenta terapêutica no trabalho com crianças e adolescentes que apresentam limitações físicas, mentais ou emocionais. A presença dela tem um papel importante no ambiente educacional, proporcionando um elemento de conforto e segurança. Com o uso da Maria Flor, buscamos promover o desenvolvimento da fala e da comunicação de maneira lúdica e afetuosa, além de trabalhar a redução da ansiedade. Esse trabalho conjunto entre o educador, a criança e a Maria Flor contribui de maneira significativa para o crescimento emocional e social dos alunos, tornando o processo de aprendizagem mais humano e acessível. São relatos como esses que fazem o nosso coração bater mais forte. E claro, além disso, é um excelente passatempo e tudo isso da sua casa. Viu quanta coisa?
O mundo da arte reborn é cheio de possibilidades. Você pode melhorar a sua qualidade de vida, descobrir um hobby novo que pode te dar uma renda extra se você quiser, e pode ainda tocar o coração das pessoas que receberam um bebê feito por você. Aliás, se você me acompanhou até aqui, parabéns! Como recompensa, você vai receber agora a palavra-chave do dia, que é luz. Anote aí, luz. Essa é a primeira palavra-chave das 3 que você vai precisar para concorrer no domingo ao kit que eu vou mandar para sua casa para você mesma pintar. Anotou? Fique antenado que na aula 2 dessa quarta-feira eu vou falar a segunda palavra-chave que você vai precisar. Tá, mas você deve estar pensando, isso não é para mim. Será que eu vou conseguir? Eu não tenho habilidade para essas coisas. Eu vou te mostrar na prática o que você precisa para começar a fazer a pele do bebê. E você vai ver que não tem mistério nenhum. Qualquer pessoa é capaz de fazer o que eu vou te mostrar. Vamos lá? Olá, seja bem-vinda à nossa primeira aula da Jornada da Arte Reborn. Eu trouxe aqui o kit que nós vamos trabalhar durante esses dias das aulas. Esse é o kit Delilah. A escultora desse kit é a Nick Johnston. Você vai ver isso atrás da cabecinha. É um kit de 18 polegadas, significa que o corpinho de tecido que esse kit vai usar tem 18 polegadas, o que equivale a um bebê depois de pronto com 45, quase 46 centímetros, o bebê montado. Chegou o kit aí na sua casa, qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai lavar esse kit, ele veio da fábrica, ele pode ter alguns resíduos e sempre tem um pouquinho de óleo. Então, você vai colocar numa bacia ou no tanque ou na pia da sua casa, com água quente, detergente neutro e uma esponja daquela de lavar louça. Não tenha dó. Esfrega bem, saboa bem, lava tudo, todas as partes. Aonde for mais fundinho, usa uma escovinha de dentes, lava tudo lá dentro. Se tiver boquinha aberta, lava dentro da boquinha, aperta aqui para lavar dentro da boquinha, lava tudo por dentro, dentro da cabecinha, lava os membros também, bem direitinho, lava lá dentro, tudo bem lavadinho. Enxágua muito bem para tirar qualquer resíduo do detergente. Depois de bem enxaguado, bem limpinho, coloca no sol para secar, de preferência de uma forma que escorra a água que foi lá para dentro, coloca apoiadinho assim, as perninhas, os bracinhos, para que a água caia toda, saia, fique bem sequinho lá dentro. Depois disso, para terminar a nossa limpeza, você vai usar álcool, não pode ser álcool gel, álcool comum de limpeza. Vai passar álcool no kit todinho com um algodãozinho que seja sintético, que não solte pelinho, ou até um tecido branquinho que não solte pelo. Molha bem no álcool, esfrega em todo o seu kit, todos os detalhes, para ficar bem limpinho, para daí sim nós podemos começar a primeira etapa da construção da pele do bebê. Bebê reborn começa de dentro para fora, como se fosse uma gestação. Então, a primeira etapa nós vamos começar a partir de agora. E nós vamos começar então a apresentar o resto do material que eu vou usar aqui. Eu vou usar uma tigelinha, um produto que chama-se Thinning. Thinning. Thinning, tá? Thinning. Eu vou usar esse produto aqui, porque eu quero causar nesse vinil que chega na minha casa totalmente liso. Eu preciso colocar aqui um primer. Sabe quando a parede é lisinha e você manda chapiscar? É isso que eu quero fazer aqui. Eu preciso criar uma textura aqui para que depois a tinta que eu for usar para pintar o bebezinho, ela pegue com mais facilidade. Então, é o thinning que eu vou usar como um primer, como a base da minha pintura, para que depois essa pintura fique bem bonita, as cores peguem direitinho. Eu tenho aqui
joguinho de pincel, que nós vamos usar mais para frente. Um joguinho de pincel bem simples, bem basiquinho. Eu tenho aqui uns pincelzinhos de maquiagem, bem simplesinho. Você compra esses joguinhos de pincéis de maquiagem, vem esses aqui, vem até uns maiores junto. Eu vou usar esses aqui também durante as nossas aulas aqui. Hoje eu vou usar basicamente uma colherinha, qualquer coisa que você tenha aí. Eu tenho essa pazinha aqui, é de plástico, bem simplesinha. Eu vou usar para pegar o meu tinning e colocar aqui nessa vasilhinha. Para passar nesse bebezinho todo, eu vou colocar aqui, porque eu não quero que falte, eu vou colocar aqui 2 colherinhas dessa na minha tigelinha. Pode ser numa tigelinha como essa, numa tigelinha de vidro, um prato branco, desde que não seja nenhum material de plástico aqui, tá? Então, eu vou colocar na tigelinha essa quantidade. Vou apoiar aqui o meu pincelzinho, a minha pazinha, no papel toalha. Para passar esse produto no bebê, eu vou usar um pincel chato, pincel comum, chato, e vou usar também, sabe aquele pincel de blush da maquiagem? Então, esse é um pincelzinho macio de blush que eu vou usar para dar textura nesse bebê. Tenho aqui também uma esponjinha, que é uma esponjinha sem látex, bem de maquiagem mesmo. Vem inclusive junto com os joguinhos de pincel, esponjinha de maquiagem, se eu precisar ali secar alguma coisa ou limpar em algum vincos, em alguma profundidade onde o produto, o tinning, possa penetrar demais. Para isso que eu vou usar a esponjinha, se eu precisar. Então, eu vou mostrar para você a necessidade, vou fazendo e vou te contando qual a necessidade de fazermos esse primer na pintura. Olha, veja que é pouquinho que eu vou usar. Eu vou começar passando pela parte de trás da cabecinha com esse pincel chato. Vou passar uma quantidade que faça assim uma camadinha, como se você estivesse passando mesmo uma cola branca, sabe a cola branca cascoresa, aquela cola que você usa, cola escolar, como se eu estivesse passando mesmo uma cola nesse bebezinho aqui. Isso aqui vai ser a base da nossa pintura. Não faça pintura sem fazer uma base, porque a sua tinta não vai pegar como você deseja, e se pegar, pode ser que manche. Então, com essa texturinha aqui, com essa texturização, esse passo nós chamamos de texturização, ó. Passei até aqui mais ou menos a altura da moleira do bebê, vou passar mais um pouquinho para ficar um pouquinho mais grossinho, como se fosse mesmo um mingauzinho passado aqui. Fiz isso. Vou usar aquele pincel do blush, pincel branquinho, pode ser rosinha, pode ser qualquer pincel que seja aquele, ou de passar o pó aí na maquiagem ou o blush. É um pincel bem maciozinho. E eu vou bater suavemente de cima para baixo, bem suave. O que eu quero com isso? Eu quero causar aqui uma textura bem suave mesmo, como se fosse um chapisco bem suave na cabecinha do bebê. Fiz isso nessa parte, vou virar a cabecinha para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Agora aqui, preste atenção no detalhe. Tanto faz se eu passo assim, se eu passo assim, o importante é que eu passe uma camada que eu enxergue o produto. Não adianta eu passar uma camada bem pouquinha, bem lisinha, que aí isso aqui não vai virar nunca uma textura. Eu preciso de material para que a textura aconteça, ó. Vou colocar aqui dentro da orelhinha também e vou passar. Você tem que enxergar uma camada como se tivesse passado cola branca mesmo para fazer aquela capinha. Sabe quando você era criança e passava cola branca na mão para depois tirar aquela pelezinha?
mais ou menos como aquela quantidade de cola. Com a diferença que isso aqui nós não vamos tirar. Nós queremos que isso aqui permaneça. Então, vou passar no rostinho todo. Olha sempre contra a luz, procura um lugar com uma luz bem clara, onde você enxergue bem o que está fazendo. Ó, vou botar dentro do narizinho, com a pontinha do pincel. Vou passar em tudo, todo bebê. Aqui a gente já está considerando que o kit está se transformando num bebê. Já no primeiro passo, na primeira etapa, a gente já acha que ele vai rapidinho virar um bebê. Não esqueça de passar também em volta do pescocinho essa quantidade, tá? Passei aqui, venho com o meu pincel e dou batidinhas de cima para baixo. Eu não arrasto, eu não esfrego, eu dou batidinhas como se o pincel tivesse encostando de leve na pele de um bebê de verdade mesmo, para não machucar a pele do bebê, bem delicado. Eu quero causar aqui aquela textura. Já brincou na lama? Já botou sua mão na lama e carimbou na parede ou na calçada? E quando você tira a mão, fica aquele chapisquinho? É isso mesmo que eu quero causar aqui na pele desse bebezinho. Vou fazer exatamente em todo o bebezinho. Esse produto, o Tiny, ele é um grande atrativo para os pelinhos. Qualquer pelinho que esteja passando no ar na sua frente, na sua casa, ele vai grudar. Então, imediatamente eu tiro um pelinho, um cabelinho, qualquer coisa. Para que eu vou usar esses pincéis pequenininhos que eu tenho aqui, que é daquele joguinho de maquiagem bem simplesinho? Para bater de cima para baixo nos vinquinhos, qualquer profundidade. Ah, o olhinho está fechado, tem uma valetinha ali, dou batidinha de cima para baixo. Venho aqui no contorno daqui da parte da olheira do bebê, dou batidinhas também. Vou deixar o papel toalha sempre mais perto aqui, para que eu possa limpar o pincelzinho no papel, para não acumular material no meu pincel. Então, venho aqui, bato na olheirinha do bebê, bato aqui nessa profundidade, que é essa cavinha que tem ali do olhinho fechado, em volta do narizinho bem delicado, sempre de cima para baixo. Eu não quero tirar nada daqui. Eu quero é que não tenha excesso em nenhuma dobrinha, nem um vinquinho. Eu quero uma pintura, um trabalho bem limpo. Venho aqui, ó, na boquinha, bato. A boquinha é entreaberta, então eu vou colocar, quer ver? Vou aproveitar um pincelzinho fino aqui e vou pegar esse produto e vou passar ali dentro também, dentro desse buraquinho da boquinha, porque eu quero que ali também faça um chapisquinho para quando eu for pintar a cor pegar muito bem ali. Então, aonde tiver uma profundidade, uma dobrinha, eu dou batidinhas, ó, dentro do narizinho. Aqui isso chama-se arco do cupido. Aqui embaixo da boquinha eu tenho uma profundidade. Limpo o pincelzinho. Aqui eu tenho um vinco, aqui eu tenho outro. Vou girar aqui de ladinho e vou lá na minha orelhinha. Vou bater aqui. Aonde tiver uma profundidade, eu vou dar batidinhas de cima para baixo. Eu não estou tirando nada, não estou arrastando nada. Eu estou só tirando o excesso para que isso aqui não se acumule nas profundidades, nas dobrinhas. Olha atrás da orelhinha. Vou aqui e dou batidinhas de leve. Aí. E agora eu vou para outra orelhinha. Aqui. Vou pegar do mesmo jeito, batidinhas de cima para baixo, sempre de cima para baixo e suave. Dou batidinhas nas profundidades, nas dobrinhas todas, que é onde pode acumular aí um pouco desse produto. Ó, atrás da orelhinha a mesma coisa.
Se acumular aqui no processo de pintura, vai ficar muito feio, porque vai ficar como se fosse um pozinho branco todo craquelado aqui e vai ficar feio, tá? E aí não vamos esquecer também das profundidades das ruguinhas do pescoço. Passando aqui, ó, batidinho, sempre batidinho aqui, para tirar qualquer excesso que possa ter sobrado aqui. Qualquer coisa a mais, eu dou batidinhas. O que eu tô fazendo é baixando o volume do que possa ali tá sobrecarregado, possa estar cheio aqui nesse buraquinho. Olha, vou mostrar de pertinho para você ver a textura. Vou parar aqui para minha câmera focar para você enxergar a textura. Veja que não é liso, tem sempre uma texturinha como se fosse um chapisco na parede mesmo, tá? Vou parar aqui para você enxergar os traços do bebezinho. É um bebê muito delicado, vai ficar lindo esse bebê, tá? E agora eu vou colocar a cabecinha ali para descansar no suporte, enquanto eu vou fazer a mesma coisa no resto do meu bebê. Aonde precisar um pincel pequeno, eu vou usar um pincel pequeno. Se eu precisar do pincel grande, eu uso o pincel grande, tá? Então, vou lá eu da mesma forma. Não vou começar lá pela pontinha, por quê? Porque eu não quero encher de produto lá. Então, eu começo daqui para lá, ó. Para lá. Tá vendo? Eu passo daqui para lá. Ah, mas tem que passar entre os dedos. Tem mesmo. Eu tenho que vir aqui, ó. Aproveito o produto e passo entre os dedinhos. Essa mão é totalmente aberta. Quando você escolher o primeiro bebezinho para você pintar, peça para ver o catálogo dos bebezinhos, de quem vende os kits, para te mostrar a mãozinha, o pezinho, para você ver lá nas fotos se a mãozinha é bem aberta, se o pezinho é bem plano, não tem muita ruga, muita dobra, porque fica mais fácil para você pintar o seu primeiro bebê reborn. Ó, aqui, vim até aqui. Cheguei aqui, venho com o meu pincel, que eu tô sempre limpando no papel toalha, tá? Venho aqui, dou batidinhas para criar a textura. Não vamos esquecer daquela textura do chapisquinho. É suave, é pouco, não precisa exagerar. E aí, venho eu com o pincelzinho fininho e vou fazer a mesma coisa com as ruguinhas. E essa mão é bem enrugadinha aqui em cima. Vou bater aqui nos vinquinhos, na unha, suavemente. Não quero tirar, quero só assentar o produto aqui. Ó, bem aqui, aonde tiver uma ruguinha, uma profundidade, eu vou fazer isso. Vou fazer isso aqui também, em todas as ruguinhas e profundidades. Vou lá virar minha mãozinha ao contrário e vou de novo bater aonde tiver uma ruguinha ou uma profundidade. Limpo o pincelzinho para poder ajudar aqui. Se meu pincelzinho estiver cheio, também não vai ajudar em nada. Ó, aqui todas as ruguinhas, todos os vinquinhos de cima para baixo, suavemente. Todos os vinquinhos para não deixar nada para depois. Então, o importante é fazer por partes. Fiz a primeira parte, que é a mãozinha, cheguei no pulso. Cheguei até aqui no pulso, agora vou fazer do cotovelo até ali. Lembre que é pouco, mas tem que aparecer o produto, ó. Tá vendo, ó? O mingauzinho tem que aparecer, tá? Tá aqui. Ele é um produto branquinho, quase transparente, mas ele você precisa enxergar ele aqui no vinil, tá?
Ó, vamos passar aqui nessa parte até o cotovelo. Então, marquei até a altura do cotovelo. Parece bobagem para você fazer assim de partes por partes? Pois essa é a melhor maneira de fazer. Para você não esquecer nenhum lugarzinho e para fazer o efeito que nós queremos do chapisco em todo o kit, sem esquecer nenhum pedacinho. Senão, vai ficar um pedacinho liso e a pintura não vai pegar direito naquele lugarzinho, tá? Olha lá o pelinho aparecendo. Repare que o pelinho ele está no ar. De algum lugar vem um pelinho. Sempre vai aparecer, não se preocupe, é normal, tá? Então, enxergou, tira. E vou lá nos vincos com o pincelzinho fino. E vou batendo aqui na ruguinha, na gordurinha. Aqui no braço já é uma gordurinha, né? Não é uma ruguinha, tá? Fiz aqui, dei a textura. Seguro aqui na cabecinha do bracinho, aqui em cima, no ombrinho. E vou passar aonde eu ainda não passei. Olha contra a luz, faz isso na claridade, perto de uma janela, para você enxergar bem o que você está fazendo. Ó. Eu prefiro usar luvas porque esses produtos podem, se você estiver com esmalte nas mãos, podem aí transferir a cor do seu esmalte aqui para a nossa pintura, e não é isso que a gente quer, né? Então, usa luva, pode ser essa luva, e as minhas são nitrílicas, tá? Pode ser preta, às vezes tem lilás, às vezes tem rosa, mas é uma luva bem gostosa de usar, bem macia, e daí não vai transferir a cor do seu esmalte para a pele aqui do bebê que nós estamos começando a construir. Essa textura lá na frente da sua pintura, você vai perceber que ela causa aqui na pele do bebê como se fossem impressões digitais. Então, você vai enxergar essa pele como uma pele quase de verdade mesmo. O bebezinho vai parecer um bebê quase real. Ó, dá uma olhadinha em tudo antes de botar ali no suporte. Dá uma olhadinha em tudo para ver se passou em tudo e se bateu mesmo e ficou o chapisquinho, tá? Vou colocar ali para descansar o bracinho e vou fazer na perninha. Lá vamos nós fazer o mesmo trabalho com cuidado, com paciência, porque isso aqui é para ser uma coisa muito relaxante e muito gostosa de fazer. E realmente é, desde que a gente faça com tranquilidade, com calma, num ambiente bem tranquilo, bem claro. Pode ser aí na sua cozinha, na sua lavanderia, no seu quarto, desde que seja um lugar claro, iluminado, que você coloque aí uma mesinha num cantinho e consiga fazer esse trabalho bem gostoso, bem relaxante, é uma coisa deliciosa de se fazer e não é difícil, como você está vendo. O que a gente precisa é respeitar todas as etapas da pintura. Vou limpar o pincel branco, esse branco aqui, e vou lá dar batidinhas de cima para baixo para causar aquele efeito chapisco. Aí. Essa é a primeira etapa da pintura. Sem isso aqui, talvez você tenha mais dificuldade de pintar o seu bebê reborn se você não fizer essa etapa. Com o tinning, lembra que eu falei que o produto chama-se tinning, não é thinner. Thinner é para pintar coisas da parede, coisas da casa, é outro produto. Esse chama-se tinning.
independente da marca que você escolha para pintar, o processo de pintura é esse aqui. Sem isso aqui, o seu bebê não vai ser aquele bebê maravilhoso e hiperrealista que você sonha em fazer. Então, vamos fazer as coisas da maneira mais correta, com mais tranquilidade possível. Deixa eu olhar, ver se está tudo bonitinho. Vamos ver aqui se eu preciso colocar um pouquinho aqui entre os dedinhos para pegar também em todos os lugarzinhos aqui. E aí vou lá com meu pincelzinho e dou uma batidinha aqui. Sem isso aqui, a sua pintura pode até ser que fique uma pintura bonita, mas como a minha pintura com esse primer, talvez não fique. Então, presta atenção, estou te dando aqui ouro em pó nessa aula. Isso aqui, sabe quando você compra um carro lindo com uma pintura maravilhosa? É porque antes de passar tinta no carro, eles fazem um primer. Eles criam essa textura para poder pintar aquele carro maravilhoso com aquela tinta maravilhosa. Então, é exatamente o mesmo processo. Hoje em dia, se usa primer até para maquiagem. Preparação da pele para maquiagem. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Ó, suave, de cima para baixo. Sempre limpando o pincel para não ficar excesso. Vira. Não precisa ser um pincel igual a esse, tá? Pode ser um pincel de blush qualquer. Branco, preto, rosa. Desde que seja macio para causar essa textura do primer, tá? Vamos lá, ver se tem alguma ruguinha que ficou com um pouquinho a mais. E eu vou tirando aqui. Quando você tiver prático, você já vai fazer isso rapidinho. Na primeira vez, é normal que você fique querendo fazer mais devagarinho, com mais atenção, porque nunca fez. Então, é isso mesmo. Quanto mais atenção, mais tranquilidade. Não faça isso com pressa. Escolha uma horinha do seu dia que você fique bem tranquila. Procura um cantinho para você e vai lá fazer a sua terapia. Essa pintura, ela é terapêutica, porque além de pintar, você está construindo alguma coisa. Daqui vai nascer um bebezinho que vai parecer realmente com uma criança de verdade. Então, venho com meu pincel aqui, faço essa textura acontecer. Dessa forma, em tudo. Olhe bem para ver se deu batidinhas em tudo. Bati, venho com o pincelzinho nas profundidades, aonde tiver um buraquinho, uma valetinha, uma dobrinha, a gente vai ali e tira o excesso, tá? Ó, checa tudo para ver se tá tudo em ordem. Tá tudo bonitinho, tudo limpinho. Aonde você enxergar alguma coisa para tirar o excesso, vai ali suavemente e tira. Coloco ali para secar aqui, por enquanto, vai ficar no meu suporte. E aí, vou fazer a mesma coisa no resto do meu kit. Da mesma forma, viu que eu comecei de longe da mãozinha para não colocar produto demais na mão, que é cheia de ruguinhas, senão vai encher demais ali e aí vai ficar mais difícil para eu texturizar. É essa nossa etapa, a etapa da texturização. Ó, dessa forma nós estamos criando uma textura na pele desse bebezinho.
Bebezinho tem uma pele num tom meio pêssego. Perceba que ele não é branco, não é rosado. Ele tem uma tonalidade de pêssego, como se fosse uma tinta na cor pêssego. Ele não é laranja, não é branco e não é rosado. A maioria dos kits hoje em dia vem com essa tonalidade. E aí, nós primeiro fazemos essa etapa. E daí eu já vou mostrar para você qual é a próxima etapa. Então, como nós estamos falando aqui da cor da pele do kit, da cor da pele que ele está, essa não é a cor da pele que nós vamos deixar, nós vamos criar aqui uma cor de pele de bebê. Então, o próximo passo dessa pintura, que vai ser na próxima aula, vai ser o passo para a gente descobrir aqui qual a tonalidade do kit que chegou na minha casa. O da minha casa é o pêssego, é esse aqui. Então, eu preciso identificar essa cor. Tem os kits que chegam mais rosadinhos, outros que chegam quase transparentes de tão brancos, e não é o branco cor branca, é uma coisa meio sem cor nenhuma mesmo, muito transparente. E outros chegam numa tonalidade, às vezes, um pouquinho mais escura. Mas o mais padrão é o pêssego e o tom rosadinho, tá? Esse é o padrão que costuma chegar do fornecedor, tá? Da fábrica. Então, hoje em dia, no Brasil, nós temos bastante fornecedores e fornecedores com materiais diferentes e cores diferentes também. Então, se puder escolher uma pessoa que venda o kit na tonalidade pêssego, é a melhor coisa a se fazer, tá? Ó, aqui, deixa eu aproveitar e tirar aqui. Esse aqui tem umas profundidades, uns dedinhos um pouquinho mais profundos do que do outro pezinho. Lembre também de escolher um pezinho bem plano, assim, que não tenha dobra, que não venha com os dedinhos assim, porque dessa forma aqui é mais fácil de trabalhar quando você nunca fez um bebezinho. Então, escolha assim o mais fácil possível. Eu sei que a gente se encanta com o rostinho dos bebês, mas quando você for escolher, tenta escolher por todos esses detalhes, tá? Olhe todas as características, que não tenha ruguinha demais no olho, no rostinho, que o pezinho e a mãozinha sejam... Opa, perdão, já estava indo bater na coisa errada. Fico distraída conversando e já ia fazer uma bobagem ali. Deixa eu limpar aqui o pincel e aí vou passar no resto. Então, procura escolher com características que sejam mais fácil para você iniciar. Depois, quando você já estiver dominando esse assunto, aí você vai lá e compra um kit mais pela carinha linda do que por essas características que vão facilitar. Não que os bebezinhos pequenininhos e com essas características aqui sejam feios, mas escolha os que facilitem a sua pintura inicial pelos membros. Olhe bem os membros, se a mãozinha não é muito fechada, os dedinhos muito dobrados. Isso aqui vai facilitar bastante a sua vida. Ó, meu produto vai dar exatamente para passar no kit desse tamanho aqui, tá? Ó, vou pegar tudo que tá aqui para eu passar no resto da perninha aqui, para dar certinho para esse kit que é tamanho 20 polegadas
e que no final fica um bebezinho de 49 centímetros, tá? Então, vou pegar tudo para não desperdiçar nada. Todo o material aqui é importante. E aí venho com o pincel de maquiagem e dou batidinhas aqui. E não vamos esquecer das profundidades. Limpo o pincel e vou dar batidinhas aqui. Aí. Todinho preparado para a próxima etapa. Deixar aqui no suporte. E os pincéis, a vasilhinha você limpa com papel toalha. O pincel passa no seu papel toalha limpinho, na parte limpinha dele, vou dobrar aqui. E pronto, não preciso lavar. Esse pincel também não lavo. Guardo esse pincel para sempre preparar essa etapa. Limpo aqui também o pincelzinho que eu acabei de usar. Tudo certinho aqui. Limpo a minha pazinha ou a sua colherinha. Deixa tudo limpinho aqui. Organizadinho, preparadinho para a nossa segunda aula da pintura. O que nós vamos usar na segunda aula da pintura? Isso chama-se círculo cromático ou roda de cores. Olha na internet, imprime um para você. O meu é emplastificado, que eu emplastiquei para durar, porque é aqui que nós vamos identificar a cor do nosso kit. Aqui nós vamos saber qual a tonalidade do vinil do nosso kit. Esse aqui está nessa tonalidade pêssego aqui, entre essas tonalidades aqui, entre o laranja e a tonalidade mais pêssego, que é essa área clara aqui. Viu só como não tem mistério? Aqui eu te contei um pouco da minha história, um pouco da história de algumas das minhas alunas, falei também sobre as dificuldades iniciais que senti quando comecei e sobre o método que criei para resolver o que era a maior dificuldade de quem está começando. Te mostrei também como a Arte Reborn é capaz de nos preencher emocionalmente e impactar as pessoas que recebem o nosso trabalho. Depois disso, eu te mostrei os 3 pilares que formam o alicerce de todo artista reborn: a cura, o hobby e a conexão. E eu te mostrei na prática o preparo da pele do bebê. Você aprendeu como lavar o kit e que a gente precisa criar uma textura no vinil para que a tinta pegue melhor. É isso que você precisa saber para começar. Na aula que vem, que vai ser nessa quarta-feira, dia 23, eu vou te mostrar como você pode dar os seus primeiros passos. Eu vou te mostrar como é simples dar vida ao nosso bebê. Vai ser uma aula completa, onde eu vou te mostrar tudo, absolutamente tudo, sem segredinhos. É na próxima aula que o bebê parece menos um kit e mais um bebê de verdade. Com as etapas que eu vou mostrar na prática daqui para frente, você também vai poder se emocionar e emocionar as outras pessoas com o seu trabalho através de uma conexão verdadeiramente humana. Eu vou te mostrar como fazer a textura da pele do bebê e como preparar a pele para receber as cores que ela precisa para que o seu kit se torne um bebê quase real. Tudo isso eu vou te explicar detalhadamente na próxima aula. Te vejo lá!